Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, eu sou a professora Josefina Oliveira. Estou aqui para a sequência da nossa aula sobre gêneros textuais e sequências discursivas. Tá? Nós vamos dar continuidade, trabalhando agora as sequências discursivas e conteúdo importantíssimo para a nossa prova no dia 17 de janeiro. Vem comigo que eu tenho certeza que você vai gabaritar essa prova. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso conteúdo de sequências discursivas e gêneros textuais. Nós já vimos as orientações teóricas e vamos fazer algumas questões que apareceram na prova do Enem e que servem de modelo de referência para a nossa prova agora 2020-2021. Tá? Lembrando que sequências discursivas estão associadas à estrutura do texto, nós vimos nos vídeos teóricos, certo? Se não lembra, é bom voltar a esses vídeos. E os gêneros textuais associados à finalidade do texto. Dependendo da finalidade do texto, você faz o enquadramento desse texto em um determinado gênero. A primeira questãozinha é uma questãozinha com um texto razoavelmente curto. Ele diz assim, mais big do que bang, né? A comunidade científica mundial recebeu, na semana passada, a confirmação oficial de uma descoberta sobre a qual se falava com enorme expectativa há alguns meses. Pesquisadores do Centro de Astrofísica de Harvard, não sei das quantas aí, né, revelaram ter obtido a mais forte evidência até agora de que o universo em que vivemos começou mesmo pelo Big Bang. Mas este não foi uma explosão, e sim uma súbita expansão da matéria e energia infinitas concentradas em um ponto microscópico, que, sem muitas opções semânticas, os cientistas chamam de singularidade. Essa semente cósmica permanecia em estado latente e, sem que exista ainda uma explicação definida, começou a inchar rapidamente. No intervalo de um piscar de olhos, por exemplo, seria possível, portanto, que ocorressem mais de 10 trilhões de Big Bangs. Certo? Nós temos um texto de natureza informativa. É um texto expositivo. É um gênero associado aí um gênero de notícia, né? Associado aí uma informação, relacionado aí com natureza expositiva. Tá? E o que a questão vai nos pedir? Josefina, por que expositiva? Porque está só informando. Ele não defende opinião, ele está só dizendo o que aconteceu, que a comunidade científica recebeu a confirmação oficial de uma descoberta, tá? Falando aí sobre a teoria do Big Bang. Então, percebam que ele não opina, ele só informa. Bom, e a questão nos coloca. No título proposto, vamos ver qual foi o título, mais big do que bang, certo? Aí ele diz, no título proposto para esse texto de divulgação científica, ao dissociar os elementos da expressão Big Bang, a autora revela a intenção de, letra A, evidenciar a descoberta recente que comprova a explosão da matéria e energia. Nós não temos aí uma descoberta recente. Na realidade, o que nós temos é a forma como aconteceu. Então, essa teoria do Big Bang, ela não é uma teoria recente. Então, o que está colocado ali é como se explica essa teoria, a maneira de se perceber o que de fato aconteceu, né? Então, já eliminamos aí a letra A. A letra B, resumir os resultados de uma pesquisa que trouxe evidências para a teoria do Big Bang. Nós temos aí uma síntese, um resumo dos resultados da pesquisa? Não. Nós temos o resultado da pesquisa, mas ela não faz um resumo. Ela somente vai colocar a informação principal. Então, vamos eliminar também a letra B. A letra C, sintetizar a ideia de que a teoria da expansão da matéria e energia substitui a teoria da explosão. Isso está dito no texto? Está. Ele faz associação de que, na realidade, nós tivemos, de fato,
a teoria do Big Bang confirmada. Mas só que, em vez de uma explosão, os cientistas hoje consideram que houve uma expansão da matéria e energia, certo? Então, há uma mudança de perspectiva a partir dessas informações. Vamos reservar a letra C, não vamos anular ainda não. Letra D, destacar a experiência que confirma uma investigação anterior sobre a teoria da matéria e energia. Destacar a experiência que confirma, a finalidade do texto estaria associado, aí a referência do título, a essa intenção? Não. Na realidade, ele está mostrando que é muito mais big, que a ideia que é grande, do que bang, que seria a explosão. Então, é essa relação que ela cria com esse título, tá? É uma situação de muito mais, uma situação de grandiosidade do que uma situação de explosão, como sugere o título Big Bang, né? Mais big do que bang. Então, eliminamos a D. A letra E, condensar a conclusão de que a explosão de matéria e energia ocorre em um ponto microscópico. Condensar significa sintetizar, né? Seria a situação de resumir essa conclusão. Isso estaria associado com o título do texto, o título da notícia? Não. Então, nesse caso, também é eliminado a letra E. Então, a que melhor se aproxima da justificativa para o título da divulgação científica, certo? Seria a letra C de casa. Por quê? Porque estaria associando aí, de fato, que hoje nós temos a explicação que é uma expansão da matéria, certo? E não uma explosão. Por isso que ela diz muito mais big do que bang. Então, não vamos nos preocupar com a ideia da explosão, certo? Mas sim da grandiosidade da situação. Então, teríamos a opção correta, a letra C de casa, tá? Percebam os verbos: evidenciar, resumir, sintetizar, destacar, condensar. São verbos que você precisa pensar antes de responder de forma precipitada o que eles estão significando. Porque esses verbos, eles estão associados com o gênero, certo? Eles estão associados com a finalidade do texto, com a intenção do autor no texto. Então, tenham cuidado, se preocupe na compreensão do que eles vão representar, certo? A segunda questão, nós temos aqui um texto um pouquinho mais longo, mas com fácil leitura. Ele começa dizendo: com uma boa dieta, você pode reduzir seu colesterol e diminuir o risco de infarto. O colesterol é uma gordura fabricada no organismo e que também está presente nos alimentos. O excesso de colesterol pode se acumular nas artérias e provocar o seu entupimento, que é chamado de arteriosclerose. Procure ganhar essa parada. Olha como ele usa aí, ó. Procure, o verbo está no imperativo, ele já usou antes o você pode reduzir. Perceba que, pela própria leitura do texto, você já tem aí uma situação de orientação. Ele está orientando você para evitar alimentos com excesso de colesterol, com excesso de gordura, que isso pode trazer prejuízo para a sua saúde. Então, se tem essa preocupação, eu já percebo que esse texto aqui está numa referência de uma sequência injuntiva, uma sequência de orientação, querendo convencer o leitor a adotar uma dieta mais saudável. Então, ele diz assim: procure ganhar essa parada. Primeiro, prefira verduras e carnes magras, principalmente peixes e frangos sem pele. 2, use óleo vegetal de soja, de milho, girassol ou oliva para cozinhar. Prefira leite, queijo magros, a margarina vegetal é melhor do que a manteiga. Evite comer mais de 3 gemas de ovo por semana. Bolos, pudins, cremes e maionese
também contém ovos, né? A gente pensa que o ovo seria só o ovo frito, o ovo cozido. Não, quando você come o bolo, você também está comendo ovo, né? Tá? Mas hoje há uma contestação aí nessa questão do ovo. Faça menos frituras e não reutilize o óleo. Então, cuidado com essas frituras que você come na rua, porque normalmente o óleo é de um dia para o outro, de um mês para o outro, né? Coma menos fígado, miúdos e frutos do mar. Então, percebam a orientação sendo dada para você tentar trabalhar uma dieta mais equilibrada, tentar introduzir na sua dieta alimentos de qualidade, evitando com isso o colesterol e doenças, né, produzidas pelo aumento dessa gordura. Então, o que a questão vai nos pedir? Considerando que o texto foi construído com o emprego de verbos no modo imperativo, nós vamos ter vamos trabalhar um conteúdo chamado de funções da linguagem. Nesse conteúdo, nós vamos trabalhar reconhecimento de estruturas com função conativa ou função apelativa. E vamos ver que os verbos no imperativo são característicos dessas estruturas. Então, todas as vezes que nós temos o verbo no imperativo, nós vamos ter estrutura injuntiva e vamos ter a função da linguagem associada com a função apelativa ou função conativa. Então, a marca do imperativo já é um ponto importante para a nossa prova, tá? O reconhecimento. Aí ele diz, podemos afirmar que o seu objetivo é... Lembram que eu disse? Quando a questão pedir o objetivo do texto, ele está falando do gênero, porque todas as vezes que eu penso no gênero textual, eu estou trabalhando com a finalidade do texto, com o objetivo do texto. Dizer por que aquele texto foi produzido, qual foi a ideia base aí na produção daquele texto. Então, nós temos aí, qual é o objetivo desse texto? Informar o leitor sobre alimentação saudável, convencendo a ingerir alimentos que contenham colesterol? Olha só, informar o leitor sobre alimentação saudável? Sim, podemos até associar que sim, apesar do imperativo, né? Ele não está usando só uma estrutura informativa, ele está usando ali uma situação de convencimento. Mas a ingerir alimentos que contenham colesterol, não, ele quer reduzir o seu colesterol. Então, ele não está estimulando você consumir mais gordura, mais colesterol. Então, a última parte da afirmativa A elimina, né, essa alternativa. A letra B, persuadir. O que é persuadir? Persuadir é convencer, é fazer com que a pessoa que está me ouvindo, a pessoa que está lendo o que eu escrevi, de fato, se convença de que aquilo que está sendo dito é verdade. Então, quando ele diz persuadir o leitor a mudar de comportamento em relação a seus hábitos alimentares para prevenir doenças cardiovasculares, ele fala sobre isso no texto? Fala. Ele fala que o excesso de colesterol produz doenças, né, relacionada com o coração, produz doenças, né, associadas aí com o que eles chamam de arteriosclerose. Então, percebam, nesse caso aí, a situação como medida aí de persuasão, para você mudar o seu comportamento alimentar. Então, vamos reservar a letra B, certo? A letra B está devida, mas vamos ver o que diz nas demais. Letra C, alertar o leitor para o risco de contrair todas as doenças em caso de ingestão de alimentos que contenham excesso de colesterol. Cuidado quando ele disser todas. Se nós voltarmos um pouquinho aqui ao texto, o que ele vai dizer? O excesso de colesterol, no segundo parágrafo, o excesso de colesterol pode se acumular nas artérias e provocar o seu entupimento, que é chamado de arteriosclerose. Então, ele não está falando de todas as doenças, certo? Esse todas aí generaliza, certo? E no texto ele fala de uma referência específica de doença produzida pelo consumo excessivo de gordura. Então, já vamos eliminar a letra C, tá? Aí teríamos aqui a letra D. Prevenir o leitor dos riscos de ingestão de alimentos sem colesterol? Olha aí o detalhezinho da questão. Sem colesterol?
Não. Ele está chamando a atenção do risco de ingestão de alimento com excesso de colesterol, com excesso de gordura, e não sem o colesterol, tá? O que favorece o aparecimento de doenças cardiovasculares, tá? Então, já está eliminado ali pelo sem colesterol aí na letra D. E a letra E, exigir do leitor que ele faça uma alimentação saudável. Olha, esse texto, ele tem natureza injuntiva, ele está orientando, ele está prevenindo você, certo? Do risco de uma alimentação rica em gordura, do risco de você desenvolver doença em relação à sua saúde por causa da má alimentação. Mas ele não está obrigando você a fazer isso. Então, na hora que ele usa, na letra E, exigir, ele está caracterizando o texto não com natureza injuntiva, mas com natureza prescritiva. Ele não exige. Você não é obrigado a fazer isso. Certo? É uma orientação que você, dependendo de aceitar ou não essa orientação, você vai adotar. Então, o verbo aí já elimina a letra E, tá? Nós não temos característica prescritiva, e sim característica injuntiva, tá? Exigir do leitor que ele faça uma alimentação saudável a partir da ingestão de alimentos ricos em gorduras. Eliminamos a letra E. Então, voltando aqui, a opção correta seria letra B de bola, tá? Persuadir, convencer o leitor a mudar de comportamento em relação aos seus hábitos alimentares para prevenir doenças cardiovasculares, corretamente aí associado. Percebam, cuidado com o significado desses verbos, tá? Atentem aí, porque a chave da questão aí está na compreensão do significado desses verbos que estão aí nas opções, os verbos no infinitivo, tá bom? Atentem aí. Olha, e percebam a diferença entre uma orientação, um poder persuasivo e uma exigência, certo? Quando eu dou uma orientação, você não é obrigado a seguir. Você, por exemplo, tem, às vezes, a campanha de combate à dengue, né? Tem toda a orientação ali de precaução, como evitar a dengue, contaminação e tudo mais, mas você não é obrigado a seguir. Certo? Não é uma situação de imposição. A mesma coisa, campanhas de combate às doenças sexualmente transmissíveis. Certo? Você tem uma orientação sendo dada pelo Ministério da Saúde, mas você não está sendo obrigado. Use camisinha, você não está sendo obrigado ali, não tem ali um policiamento olhando se você está usando ou não, se você não usar, você vai ser preso. Não, não há uma obrigatoriedade, e sim uma orientação, certo? Para induzir você a um comportamento, mas não uma obrigatoriedade, tá? Atentem para isso. A nossa próxima questão é um texto também simples, extraído aí da revista Cláudia, associado a um horóscopo. Olha só, Câncer, de 21/6 a 21/7, né? O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona para ser transformado, pois esse novo ciclo exige uma desintoxicação. Seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. O que nós temos aqui? Uma orientação para quem lê horóscopo, né? Para quem acredita em horóscopo. Nós temos aqui uma determinação dos astros para a sua vida. Quem é de Câncer, o que deve ser feito, que pode fazer. Perceba que é um texto também de natureza injuntiva, porque ele está orientando. Como é que você deve proceder? Você precisa manter a calma, precisa desintoxicar, certo? Então, nós vamos ter um texto também de natureza
Injuntiva. E o que a questão vai pedir? Ele coloca o reconhecimento de diferentes gêneros textuais. Olha como eu disse que vai aparecer no enunciado. Diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, certo? Sua função social específica, que é a finalidade que a tia chamou a atenção, tá? Seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. Isso aí é todo um contexto que normalmente a questão traz, né? É todo um preâmbulo da própria questão. Mas o que ele quer está agora no próximo período, né? A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que a sua função é. Em outras palavras, ele só quer a função do texto. Com que finalidade esse texto, esse horóscopo foi produzido? Ou seja, a finalidade desse gênero. O horóscopo é um gênero, tá? Então, vamos lá. Qual é a função? Vender um produto anunciado? Não. O horóscopo não é um texto publicitário. Tá? Informar sobre astronomia? Não temos aí um texto informativo, o que é astronomia, certo? Ensinar os cuidados com a saúde, né? Diferente daquele que estava orientando a questão do colesterol, esse aqui está abrangendo, não só com a saúde, mas com a vida amorosa, a vida familiar. Então, ele não traz só a questão da saúde, tá? Expor a opinião de leitores em um jornal, certo? Estaria associado aí o posicionamento de um leitor, tá? Não, nós vamos ver depois que a situação de opinião de leitores em um jornal, uma revista, nós chamamos de carta de leitor. Nós vamos caracterizar isso depois. Não é o caso, tá? E letra E, aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Confere, né? Não é isso que o horóscopo faz? Ele tenta dimensionar todas as áreas da sua vida, certo? Dando orientação para a sua vida amorosa, para a sua vida profissional, certo? Para a sua vida familiar. Então, pronto, está aqui, ó, aconselhar. Aconselhar está na natureza injuntiva, tá? Característica de orientação, aconselhamento, certo? Então, a opção correta da nossa terceira questão, letra E. Tá? A próxima questão, nós temos associados aqui dois textos. O primeiro texto, chão de esmeralda. Me sinto pisando um chão de esmeraldas quando levo o meu coração à Mangueira. Mangueira e a escola de samba. Sob uma chuva de rosas, meu sangue jorra das veias e tinge um tapete para ela sambar. É a realeza dos bambas, que quer se mostrar soberba garbosa, minha escola é um catavento a girar, é verde, é rosa, ó, abre alas para a mangueira passar. Nós temos um fragmento de Chico Buarque de Holanda, tá? Primeiro texto aí falando sobre a mangueira. Segundo texto, sim, olha um detalhe, nesse primeiro texto nós temos a estrutura do texto, não é em prosa, é em verso. Nós temos a estrutura em verso, dividido aí, inclusive criando rimas, certo? Então, já temos aí uma estrutura poética associado a um gênero específico, tá? O texto 2 já mudou a estrutura. Nós não vamos mais ter uma estrutura em verso, temos agora em prosa. É um parágrafo, é um fragmento argumentativo. Ele diz assim: quando a escola de samba entra na Marquês de Sapucaí, na realidade, argumentativo não. Ele tem mais natureza expositiva, informativa. Quando a escola de samba entra na Marquês de Sapucaí, a plateia delira, o coração dos componentes bate mais forte, o que vale a emoção. Mas para que esse verdadeiro espetáculo entre em cena, por trás da cortina de fumaça dos fogos de artifício, existe um verdadeiro batalhão de alegria. São costureiras, aderecistas, diretores de ala e de harmonia, pesquisador de enredo e uma infinidade de profissionais que garantem que tudo seja perfeito na hora do desfile. Então, ele está informando que por trás do espetáculo da apresentação
apresentação da escola de samba, tem nos bastidores um batalhão de profissionais fazendo tudo para que aquilo realmente represente um verdadeiro espetáculo. Então, teríamos um texto aí de caráter expositivo. Tá? E o que é que a questão vai nos pedir? Ambos os textos, e sempre nós vamos ter questões no Enem comparando textos, questões associando dois textos, ou comparando ideias, certo? Conteúdo, ou comparando estruturas, ou comparando linguagens, ou comparando por aproximação, ou comparando por diferença. Certo? Então, aqui nós temos uma situação dessa. Ambos os textos exaltam o brilho, a beleza, a tradição e o compromisso dos dirigentes e de todos os componentes com a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Uma das diferenças que se estabelece entre os textos é que ele quer a diferença. Letra A. O artigo jornalístico, que está natureza informativa, cumpre a função de transmitir emoções e sensações, mais do que a letra da música? Não. O artigo jornalístico, a notícia, ela tem um caráter muito mais objetivo. A letra de Chico Buarque tem muito mais um caráter subjetivo, da emoção, da sensação da escola de samba. Então, eliminamos aí a letra A. A letra B, a letra da música privilegia a função social de comunicar a seu público a crítica em relação ao samba e aos sambistas? Não, nós não temos aí a comunicação de uma relação de crítica. Na realidade, ele está exaltando, ele está descrevendo a beleza da mangueira. Ele faz uma metáfora, de chão de esmeralda. Por que esmeralda? Porque esmeralda é uma pedra preciosa verde, e a cor da mangueira também é verde. Então, ele usa uma estrutura descritiva. Ele não está usando os versos para fazer críticas, tá? Então, eliminamos a letra B. A letra C, a linguagem poética do texto 1, que é o texto de Chico Buarque, valoriza imagens metafóricas, sim, a metáfora do chão de esmeralda. E a própria escola, enquanto a linguagem no texto 2, certo, cumpre a função de informar e envolver o leitor. Confere, que eu disse que é um texto de natureza expositiva, um texto de natureza informativa. Então, a letra C é a nossa opção correta, tá? A associação aí, letra C de casa. A letra D, ao associar esmeraldas e rosas às cores da escola, o texto 1 acende a rivalidade entre a escola de samba, enquanto o texto 2 é neutro? De jeito nenhum, tá? Não temos aí uma situação de acender rivalidade das escolas, eles estão exaltando a beleza da escola, tá? Mangueira, no caso. E a letra E diz, o texto 1 sugere a riqueza material da mangueira, enquanto o texto 2 destaca o trabalho da escola de samba. Pois é, então é importante que você tenha em mente aí esse conteúdo e tenha cuidado, muito cuidado com os verbos que compõem essas questões, para entender o que está sendo dito, tá? Nós vamos ficar por aqui, até o nosso próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.